Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho a Kenis Gonzaga Paiaiá. A Kenis é coordenadora do Setorial Nacional dos Povos Indígenas e nós estamos conversando, como vocês sabem, com os coordenadores de cada setorial para que a gente possa se inteirar do que cada um vai apresentar para esse próximo governo Lula nas questões das propostas de governo. Então, a Kenis ela vai hoje falar um pouquinho para nós dos povos indígenas, de como é que ela está vendo todos esses desafios e perspectivas, né, sobretudo para esse próximo período, quiçá que com certeza o governo Lula ganhará, né? Então, Kenis, tu fica bem à vontade, pode falar. O George, ele depois ele limpa a gravação, né? Assim, sem tirar as coisas do contexto, e daí fica gravado lá para nós. Antes de mais nada, boa noite, né, meu amor? E muito obrigada por tu teres vindo aqui colocar para a gente essa questão dos povos indígenas, né? É, boa noite a todos e todas, né? Uma boa noite especial. Boa E noite. já falando dos Boa meus noite. agradecimentos aí a Lúcia Mendonça, essa mulher incrível, né? Que coordena o setorial de logística, transporte e mobilidade urbana do PT. Eu quero dizer, Lúcia, que é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Para esse bate-papo de hoje. Quero agradecer, né, a Lucélia, ao George, nosso colega que estava aqui há pouco, o Chico Puri, que é aqui de Brasília, companheira Cláudia, que estava aqui também, acho que já já ela volta. Eu tô aqui. Tá aí, o Afonso, enfim, e quem mais puder entrar. Dizer que realmente agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. Eu conheci a Lúcia, né? Tive essa satisfação lá na nossa posse na Bahia, no encontro de 46 anos do PT, e aí que a gente foi se conhecendo, sabe, Lucélia, vendo quantas mulheres lutadoras e aguerridas tem em nosso partido. E foi muito bom ficar com essa mulher. Pense na energia boa de uma mulher Kenis, indígena com uma mulher branca, né? A gente tem muito a lutar e a reivindicar nesse conjunto desse nosso partido e na sociedade em geral. Então, partindo da conversa de que a gente vai fazer aqui, então, como a Lúcia falou, meu nome é Kenis Gonzaga Paiaiá. Paiaiá é o nome do meu povo, de um povo indígena da Bahia, e que hoje eu disse isso no Congresso do PT. É uma conquista, e é uma conquista já do período do governo Lula. A gente, nós, povos indígenas, conseguir colocar o nome do nosso povo nos nossos nomes, né? Porque antes isso não era possível. Os cartórios brasileiros, a partir da aprovação de uma lei, estão, alguns com muita dificuldade, né? Porque é difícil a aceitação de que a gente tem o direito de colocar o nome dos nossos povos. Mas só para contextualizar, eu fui eleita o ano passado coordenadora desse setorial. Esse setorial, ele hoje tem 13 estados, então os povos indígenas estão, ou uma parte deles, organizados dentro do PT, são pessoas filiadas em 13 estados. Claro que tem pessoas indígenas filiadas em outros estados, mas não foi possível ainda estruturar setorial, mas isso não é um problema para a nossa militância no PT, até porque Lúcia sabe agora, por conta da campanha e da reeleição do presidente Lula, que todos nós vestimos a camisa e estamos imbuídos mais uma vez dessa missão, nós também vamos poder nos organizar em núcleos. Então, quem sabe Santa Catarina, né, Lúcia, pode ser um núcleo desses com lideranças indígenas junto com vocês, não indígenas, porque pelo quadro que eu tenho aqui de parlamentares indígenas que se inscreveram com suas pré-candidaturas dentro do PT, aí tem duas mulheres
que são candidatas, uma deputada federal e outra deputada estadual. Eu queria dizer que é recente dentro do PT a construção dos setoriais, ou da representação dos povos indígenas dentro do PT. E recente, porém, para alguns, né? Os setoriais, por exemplo, eles começaram a se formar para a gente só ali de 2021 em diante. A primeira versão do setorial eu já fazia parte, porque eu já estou aqui em Brasília desde 2003. Eu vim para compor o governo do presidente Lula, e eu sou uma mulher indígena da Bahia, mas eu fui criada em São Paulo, e eu vim. E desde 2003 eu atuo em Brasília, e já trabalho com a pauta indígena. Nosso povo é demandante de várias políticas do governo do presidente Lula, algumas muito bem estruturadas e nas quais nosso povo é atendido, mas outras que ainda não chegaram para nós. E é por isso, inclusive, que a gente se organiza no movimento indígena nacional e entendemos que é fundamental que cada homem e cada mulher indígena, se quiser, porque isso é de livre e espontânea vontade, mas a gente entende que reforça, empodera as pessoas a atuação partidária, né? Eu, por exemplo, nem sei se eu teria sobrevivido em São Paulo caso minha família não tivesse alguns referenciais, marcadores, como se organizar em comunidades. Nós tínhamos a Igreja Católica de referência, mais essa linha mais do Leonardo Boff, então eu tive a felicidade de passar por diferentes formações no âmbito da Igreja Progressista, ali a partir da leitura até do Capital do Karl Marx. Então, eu fui aluninha do PT em várias formações, porque minha irmã era do setor metalúrgico e ela me levava, né? Então, assim, eu fiquei com a minha irmã em São Paulo desde os 9 anos, então isso me deu uma base de conhecer o PT de perto, de estar junto ali dos sindicatos metalúrgicos do ABC, e isso fez parte da minha formação. Mas voltando para agora, o que a gente está fazendo. Então, nós temos 3 estados com setoriais. Esses estados elegeram coordenadores, como foi aí no caso do setorial de vocês, e esses coordenadores e delegados elegeram uma pessoa para coordenar o setorial nacionalmente falando. E aí eu estou com essa função, mas eu não faço isso só. Eu tenho coordenadores nos estados, e aí eu vou dar referência da Bahia, de onde é meu povo, que lá o setorial da Bahia ele é muito forte, orgânico, ele tem inclusive setoriais municipais dentro dele. Porque é isso, a organização partidária ela começa na base, então ela começa nos municípios, né, ali no regional e depois tem a representação para o estado e para o nacional. Como é que o movimento indígena, ele, só para vocês terem uma noção, ele se organiza nacionalmente falando? Como são outros movimentos, mas no nosso caso, como nós somos um contingente pequeno, por exemplo, vocês sabiam, os povos indígenas hoje integram um contingente populacional de aproximadamente 1.700.000 pessoas. E isso são dados do último censo do IBGE de 2022. E esses 1.700.000 pessoas estão representados em 391 povos. Vejam bem, vocês falam, nossa, tudo isso? Sim. Só que nós, no início de tudo aqui, né? E aí vocês vão entender que eu vou bater muito numa coisa chamada marco temporal, que nós não temos marco temporal, não aceitamos marco temporal, nosso marco é ancestral, é porque nós somos originários dessa terra. Então, nós já estávamos aqui, nossos povos, alguns inclusive que entraram em extinção, não existem mais, mas outros resistiram, antes das pessoas não indígenas chegar, do que a gente chama do colonizador. Fiquem tranquilos, eu vou apontar diferentes lacunas e enfrentamentos históricos que nós tivemos, nos quais nós, povos indígenas, digamos assim, recebemos os efeitos mais negativos dessa sobrevivência.
que foi com a extinção de muitos dos nossos povos. Mas aí nós também não temos como culpabilizar as pessoas hoje não indígenas, porque assim foi uma orientação do Estado. O Estado brasileiro, quando ele se formou, e ele vem da concepção de Estado do colonizador, ali, dos portugueses, dos diferentes grupos que exploraram o Brasil, eles não reconheceram nossas formas de organização. Eles impuseram uma língua própria, uma religião. E nós, povos indígenas, historicamente, fomos lutando contra isso à medida que a gente conseguia, né? Obviamente que nós não tínhamos o mesmo aparato e o instrumental de guerra e de enfrentamento que o colonizador tinha, então, digamos assim, por isso ficamos nesse número reduzido até hoje. Só que a gente não desiste de lutar por nós mesmos e nossos direitos. Então, hoje, a gente tem uma sociedade brasileira muito miscigenada, depois de tentar usar os povos indígenas como força de trabalho no período colonial, veio a escravidão, então também nossos irmãos e parentes da diáspora africana também sofreram aqui no nosso país, mas estão integrados de uma forma bastante desigual, assim como nós, dos demais, mas a gente está em luta. E nesse momento aqui é lembrar da história, dizer que a gente repudia esse momento de massacre com os povos indígenas anterior e hoje também, mas que seguimos existindo e lutando, lutando por direitos, como eu falava, alguns direitos nós conquistamos, não foi nada dado, né? A Constituição, por exemplo, de 88, ela tem dois artigos nos quais nos representa e onde está a maioria daquilo que a gente entende que é nossos direitos, que é o 231 e o 232. Lá fala que nós, povos indígenas, temos direito ao usufruto da terra. A terra que é da União, né? Então, do Estado Nacional, ela precisa ser demarcada para nós, povos indígenas, mas a gente sabe que a terra, ela é um bem da União, um bem coletivo. E é como é que eu vou dizer, essa gestão da União e aí eu estou falando do governo nacional, que tem diferentes visões. Então, a opção foi por dividir pedaços consideráveis da terra para agricultura, monocultura no início, para a exploração da borracha e toda essa parte que eu vou ter que assassinar a história, pular para poder a gente voltar para hoje. Mas nós, povos indígenas, fomos sendo expulsos dos nossos territórios. A gente estava ali, no lugar onde a terra, por exemplo, e está até hoje, onde o subsolo era rico em ouro, ou em esmeralda, ou em qualquer outro. E aí o governo ia contribuindo e nos tirando, nos tirando. Quando chegou, e aí a opção por demarcar a terra e reconhecer que é dos povos indígenas é do governo nacional e do Congresso. Qual é o problema hoje para nós? Esse Congresso, que foi muito criticado pelo companheiro que estava aqui conosco, ele tem uma visão que é muito mais pautada pela comercialização de tudo do que o que pensa de desenvolvimento dos povos indígenas. Então, logo tem algumas, entre aspas, alguns preconceitos com o povo indígena, que o povo indígena não quis trabalhar, não quer trabalhar, que é preguiçoso, que não sei o quê. Então, troca-se a opção de mão de obra pela mão de obra escrava. Se impõe isso durante um bom tempo. Depois se liberta esse povo, mas também não pensa em dar as condições objetivas de vida. E nesse sentido, nós temos uma sociedade bastante desigual no acesso aos bens e riquezas, mas de uma forma combinada, né? Quer dizer, não é nós que, como um todo, que pensamos o desenvolvimento, mas aqueles que estão à frente do governo nacional é que pensaram e deixaram muita gente pelo meio do caminho. Nós, povos indígenas, nos sentimos assim em alguns acessos. Então, primeiro, se tenta apagar a identidade de um povo, se recomenda que esse povo se misture aos demais e se mescle, e de preferência não reivindique terra. Nós, povos indígenas, entendemos que nós somos parte da terra.
né? Inclusive, nós respeitamos muito os biomas e nos dirigimos a ele como parte do, nos chamamos de corpus território, porque nós não vivemos sem que uma parte da terra ou daquilo onde a gente está seja preservada. A gente já viu historicamente que a humanidade precisa disso, né? Não é à toa que nós estamos vivendo aí as mudanças climáticas, temperaturas caóticas, muito calor em alguns lugares, muito frio em outro, enchentes, né, e temporais e coisa e tal. Então, tudo isso faz parte do modelo de desenvolvimento que a humanidade vem escolhendo. E os povos indígenas, eles ficam um pouco aquém disso. Por quê? Nós entendemos que a terra é instrumento para a nossa sobrevivência, temos que utilizá-la com responsabilidade, assim como a água, assim como as matas, os bichos. E essa nossa visão, ela choca com uma visão desenvolvimentista que fala que grande área do nosso território tem que ser para o agronegócio, tem que explorar garimpo de qualquer forma, de qualquer situação. Então, para isso a gente se organizou um pouco e assim, aí isso é ganho, né, conquista. Durante o governo do presidente Lula, de 2003 em diante, se abriu uma janela muito importante para ouvir os povos indígenas. Isso fez com que algumas entidades nacionais se estruturassem e a gente tem uma representação boa. Do ponto de vista eleitoral, de representação no parlamento ou dentro dos partidos, o que que nós temos? Nós temos ali na década de 80 e pouco, 90, um primeiro deputado eleito, que foi o Mário Juruna, foi pelo Rio de Janeiro e pelo PDT, ele é o primeiro indígena eleito. Ele não se reelegeu, e aí tem um legado que depois a gente pode até falar no outro momento, mas eu vou de novo cortar um pouco a história e partir para 2019. Em 2019, quando inclusive nosso país anteriormente sofre um golpe e chega aquele inelegível que está preso, felizmente. Nesse bojo de eleitos, vieram a eleição por Roraima de uma primeira deputada indígena, a advogada Joênia Wapichana, e ela trouxe bastante esperança para a gente. Eu já era assessora da bancada do PT, como eu falei, eu estou aqui desde 2003. E aí, Joênia sozinha, a gente sabe e diz por aí, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas mesmo assim, só ela apresentou várias proposições importantes, inclusive essa de cada indígena que nascer poder escolher o nome do seu povo e os cartórios respeitarem, porque até então a gente tem nome de famílias que nos colonizaram. Então, no meu sobrenome original tem Silva. Essa família Silva está espalhada no Brasil inteiro, mas isso não é um nome indígena, né? Tem outros marcadores, Oliveiras, tem os Gonzagas, tem os Villanova, e isso era dado pelo os fazendeiros à época, ó, os colonizadores, como nomes para a gente. Acho que para o povo negro também foi assim. E aí, a Joênia batalhou muito para aprovar esse projeto. Os parlamentares do PT, antes da Joênia, a gente já trabalhava com esse tema dos povos originários, e a gente tinha alguns parlamentares não indígenas aliados, geralmente aqueles que eram mais vinculados à preocupação com a questão ambiental. Mas quando ela chegou, por exemplo, o PT, que é esse lugar de onde a gente está, esse partido, ele cedeu vagas em comissões especiais, tirou o deputado do PT para colocar a Joênia, para ela ter lugar de fala. Sofremos muito durante o governo do inelegível, porque se a gente vinha de dois governos do presidente Lula, em que abria e nos ouvia e dialogava, tentava melhorar ali a FUNAI, que é o único órgão público que existia para trabalhar com os indígenas. Quando entra a presidenta Dilma, houve assim um pouco de retrocesso no diálogo, principalmente com os povos indígenas, mas outros movimentos também. Mas depois veio o golpe e tudo piorou. Temer e o inelegível pioraram muito a relação com o povo indígena. E aí nós passamos a sofrer uma perseguição e um massacre novamente.
Daí eu posso citar aqui os Yanomamis como um dos grupos mais prejudicados durante o governo do Capiroto. Ele recomendava, né, que não iria reconhecer nenhum milímetro de terra, alguma coisa assim para povos indígenas. Ele também deslegitimava os quilombolas, que tem uma realidade meio parecida com a nossa, precisa de demarcação. E ele fez pior. Ele entregou lá fora, em rodadas de negociações comerciais, o subsolo brasileiro, o território brasileiro, naquilo que tem a ver com os minerais, com os metais e tudo mais. Então, o povo Yanomami eu posso dar como referência, mas tiveram outros também, sofreram quase que um genocídio, porque eles que são muito isolados lá no Amazônia e Roraima, a estrutura deles, que era para a saúde indígena, que é uma conquista, que é de 2009, a primeira Secretaria de Saúde Indígena, o Bolsonaro colocou à disposição dos militares para levar materiais pesados, muito mercúrio para fazer garimpo. Então, vocês não têm ideia do sofrimento que era durante o governo do inelegível. A gente vê imagem das nossas crianças sendo tragadas pelos os maquinários que cavavam o fundo do rio. As crianças iam para dentro da água e elas eram sugadas. Aí tudo aquela desgraceira que vocês já sabem que não vai valer a pena eu ficar citando aqui. Mas o povo indígena é resistente, então tem um movimento anualmente em abril chamado ATL. Eles vêm para Brasília e vêm como pode, e aqui discutem acesso a políticas públicas, reivindicação das demarcação e proteção das terras, porque esse é nossa principal reivindicação. E não somos muito, como eu falei, 1.700.000. Nós ocupamos 13% do território nacional. Tem gente que fala que é muita coisa, fala assim, é muita terra para pouco índio, mas não é verdade, porque está mais do que comprovado que nós precisamos de ter esses bolsões de áreas brasileiras preservados, e quem mais faz isso é o povo indígena. Quando você pega os dados de desmatamento, e hoje é 27 de maio, é Dia Nacional da Mata Atlântica, que é um dos biomas, e a gente está com alguns dados positivos dizendo que o desmatamento caiu um pouco na Mata Atlântica, isso é bom, mas a gente tem dados escandalosos de uso irresponsável, por exemplo, do bioma Caatinga, do bioma Cerrado, onde cresceu muito. E nosso país, sempre com um modelo de desenvolvimento que nos ignora, que ignora essas recomendações. Então, o que sai na TV, em todo lugar, o que diz que dá dinheiro é o agronegócio. Então, você tem estados que tinham bastante representação de povos indígenas, hoje espremidos no meio das grandes fazendas e dos agros da vida. Eu estou acompanhando agora de perto os Chavantes. Imagina, os Chavantes são cerca de 22 a 24 mil pessoas ali no estado do Mato Grosso, cercados pelo agronegócio, já sem acesso à água potável, engolidos pelas cidades, em situação extrema de vulnerabilidade, onde às vezes a vida e a integridade física do corpo de uma mulher pode ser trocada por troca de gás. É muito dura a realidade do povo indígena em alguns lugares. Mesmo a gente reconhecendo que o presidente Lula nos ouviu, nós reivindicamos e conseguimos um ministério. O Francisco conhece bem essa etapa, porque esse pedido desse ministério foi discutido dentro do setorial aqui em Brasília, né? Foi nosso primeiro ponto de reivindicação para o governo Lula 3, e de fato ele atendeu. Hoje a gente coloca isso como conquista. Teve uma mulher indígena à frente desse ministério, agora é um homem. Para nós isso é conquista. A FUNAI foi reformulada, também essa ex-deputada teve lá, Joênio Apixana. O bom é que agora ela também veio para o PT, então ela é candidata lá em Roraima. Além dela, tem mais, acho que 4 pessoas candidatos lá.
tem uma outra que chama Thelma Tai, que também é candidata federal, e tem vários candidatos e candidatas estaduais. E esse pessoal, tudo, sim, agora voltando novamente para a organização partidária e representação, é super importante. Por quê? Vejam bem. O Brasil, ele tem essa grande dimensão de representação. E os povos indígenas, como a gente falou, não tinha um representante nesse parlamento. O parlamento está com uma qualidade péssima, mas é a representação do povo brasileiro. A gente fala, eu não me reconheço nesse Congresso. Mas todo mundo que chegou ali chegou com voto. Claro que às vezes um voto sofrido, um voto enganado, um voto comprado. Mas no nosso caso, nós também temos o direito de ter nossa representação lá. E é por isso que nossos setoriais, pessoas como Francisco, a Cláudia e tantos outros que não puderam entrar aqui, lutam para que a gente possa ter o direito de escolher nossos representantes indígenas. Isso é um ganho para o país. Por quê? Porque nós somos um país democrático e defendemos a democracia. A democracia é feita com representação das minorias. Então, nós, povos indígenas, precisamos dessa representação. O que que aconteceu? De 2019 para cá, 2019 falei, era só uma deputada. Na eleição que ocorreu para prefeito, antes da eleição nacional para o presidente Lula e para os deputados, falar que a gente já cresceu um pouquinho dentro do PT. Eu sou uma estudiosa dessa representação dos indígenas nos partidos. E na eleição para prefeito, a gente elegeu 47 pessoas no PT. Dessas, 45 vereadores e vereadoras indígenas. Você pode falar, é muito pouco, mas para a gente já foi uma conquista e tanto. Desses, eu disse que era 47, né? Dois eram prefeitos do PT, lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que é uma das cidades mais indígenas do Brasil, e outro num município pequeno de Minas Gerais chamado Manga. É um Chacriabá, é pelo PT. E aí, eu estudo isso, né? Nós temos, falar das personalidades mais famosas indígenas. O ministro Wellington Dias, que é do Ministério do Combate à Fome, ele é indígena. E a gente tem o Jerônimo, que é o governador da Bahia, ele se autodeclarou tupinambá. Então, a gente tem um pessoal indígena de representação, né? Aí já pulando da parte dos vereadores para os deputados. Na última eleição, que também elegeu o presidente Lula, veio uma mulher indígena autodeclarada de São Paulo, uma deputada federal, a Juliana Cardoso, minha colega de bairro lá em São Paulo, e veio um Chacriabá, um deputado estadual, não, desculpa, federal, o deputado Paulo Guedes, mas ele não é que ele não se autodeclara, ele não trabalha isso no parlamento. Lá também, aí teve uma galera que se autodeclarou indígena, ou que se diz indígena, que veio também, eleitos. Aí a própria Sônia Guajajara, que é representante dos Guajajara, então ela foi eleita, e a Célia Chacriabá por Minas, e veio uma mulher indígena, se dizendo Wayam, a Silvia Wayampi, já foi caçada do lado do Bolsonaro. Para nós que somos indígenas e de esquerda, a gente acha muito estranho os parentes se identificarem com partidos da direita, que votaram o marco temporal. Então, só um parênteses, eu vou falar do marco temporal e paro para ouvir vocês, para não ficar só eu falando. Eu acho que, né, Lúcia, a gente pode fazer um bate-papo aqui. Esse marco temporal, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele está em vigor há 2 anos. E essa tese foi construída lá atrás, quando se discutia a Raposa Serra do Sol, para reconhecer uma grande área da Raposa Serra do Sol, onde muitos não indígenas ocuparam lá e eles eram arrozeiros, eles plantavam e tal. Mas, enfim, foi uma luta lá do primeiro governo Lula, encampada, que o governo devolveu a Raposa Serra do Sol e era uma luta que já tem mais de 30 anos. Que eu tive na Raposa esses dias e eles me falaram, ó, tá fazendo 30 anos que nós começamos a luta pela Raposa Serra do Sol, para ficar com os indígenas.
E aí lá valeu essa coisa do marco temporal. O pessoal, o governo indenizou os arrozeiros e tal. Ficou essa tese e os deputados sempre pegavam ela e diziam que todo território indígena deveria ser reconhecido por essa legislação. Apresentaram um PL que chamava PL 190 ali logo durante a pandemia. Ele ficou muito forte assim. Os indígenas lutaram contra, nossos deputados fizeram um super bloqueio, mas não teve jeito, tanto que foi aprovado. Agora, em 2023, foi aprovado na Câmara o marco temporal e ele diz o quê? Ah, tem uma terra emblemática aí de vocês, em Santa Catarina, né, Lúcia? A Ibirama Laclanô, que é do Xocleng, né? É uma área que vocês sabem e conhecem melhor que eu, que me parece que era um parque, ou o governo briga para ser um parque, outra parte é inundada, e que foi uma briga com o governo do estado por essa área. Só que o Xocleng, eles não desistem, essa área é indígena. E a primeira tese do marco temporal apareceu no Supremo para legitimar essa luta aí. O que que aconteceu? Eu estou matando muita conversa aqui, gente, para não desgastar vocês. Os indígenas acamparam, nós lutamos na Câmara, na frente do STF. Hoje a gente vive um imbróglio. O STF julgou que o marco temporal não é uma tese aceitável. Em cima da ação aí da Ibirama Laclan, o Congresso aprovou. Aprovou na Câmara e o ano passado aprovou no Senado o marco temporal. Ele diz o quê, o marco temporal? Ele fala assim, que só é possível o Estado reconhecer uma terra indígena se os indígenas conseguirem comprovar que eles estavam em cima daquela terra no período da Constituição, 1988. Agora, isso é uma contradição e não pode ser aceita por nós. Por quê? Lembra lá do início, em 1500? Quem já estava aqui? Nós. Chegou o não indígena, nos expulsou de vários locais. Então, se a minha terra lá na Bahia, do meu povo, eu sou de Jacobina. Em Jacobina, hoje não tem mais nenhum território coletivo. Todo mundo foi expulso, porque o subsolo é rico. Lá tem ouro e lá tem esmeralda. Então, o governo militar não deixava ninguém em cima de terra que tinha essas riquezas. Ele expulsava e mandava matar. Vocês conhecem a história dos bandeirantes? Eu não quero que esmiuçar isso para não ter sofrimento entre a gente. Mas meus antepassados morreram na luta, tombaram de diferentes formas. Na Bahia, por exemplo, tem uma cidade chamada Vitória da Conquista. Sabe por que ela chama Vitória da Conquista? Porque foi a conquista dos não indígenas contra os indígenas, e eles mataram os indígenas de diferentes formas, em festas com veneno, na peixeira, todo tipo de coisa. Então, assim, vejam, nosso histórico de sobrevivência no Brasil é muito doloroso. Então, a gente rejeita essa tese do marco temporal porque o próprio governo nos expulsou das áreas. Então, outra coisa, tem indígenas que se movimentam o tempo todo. Então, nós entendemos que o território brasileiro, ele tem marcadores que são de terras indígenas, e isso precisa ser reconhecido. Nós não queremos todo o Brasil para nós, mas nós queremos que os indígenas tenham o direito a ter uma terra e a sobreviver do modo que lhes é propício, porque nós somos guardiões da natureza. Onde a gente está, a gente se preocupa que o rio seja limpo, a gente se preocupa que tenha matas. Consideramos viver em fraternidade, em comunhão com os demais, que querem plantar, que querem produzir, mas há que se ter um equilíbrio nisso. Então, hoje, o que a gente pede é assim que as pessoas conheçam o outro lado, para que elas entendam que nós somos brasileiros e brasileiras, que precisamos ser aceitos no modelo de desenvolvimento, que temos o direito de nos candidatar via os partidos e ter nossa representação. Os policiais têm representação, os evangélicos têm representação, a segurança pública, as mulheres, os professores, então nós também. Então, eu sou uma dessas pessoas que, dentro do partido, como a Lúcia sabe, e vocês estão conhecendo,
luto, reivindico, reclamo muito para que os indígenas sejam considerados. Eu paro por aqui para ouvir vocês, dizer que agradecer pela oportunidade da escuta e dizer que a gente está junto na defesa do nosso país, na reeleição do nosso presidente. Entendemos que tivemos algumas conquistas com o presidente Lula, mas entendemos que nós e grande parte da população brasileira mais pobre, mais carente, vai sofrer muito caso a gente perca um governo que consegue enxergar esse diferencial na sua população. E nós entendemos que o presidente Lula é esse representante que vê que os indígenas precisam de terra, que o povo do agronegócio precisa de terra para plantar, que o pequeno produtor tem que ser valorizado, que nós temos que ter acesso a crédito, tudo isso. Então, eu agradeço, fico por aqui para que vocês conversem comigo e direcionem se tiver interesse de mais algum assunto, viu, Lúcia e pessoal? Olha, tá ótimo, Kenis, maravilhoso. Tenho certeza que a maior parte de nós nunca ouviu falar tão bem como tu colocaste para nós a história. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, daí poderia, Lucélia, assume aí? Não? Assumo sim, não tem ninguém inscrito. Não Não tem tem ninguém nenhuma inscrito? Alguém mãozinha gostaria de fazer, levantada. perguntar, explorar mais a Kenis? Ela entende horrores. Agora o Afonso. Boa noite, Keynes. Parabéns pela palestra, foi bastante interessante a gente conhecer um pouco desse trabalho de vocês, não é? Que luta pela terra, eu acho que tem todos os direitos, não é? Nós estamos no Partido dos Trabalhadores, enfim, a luta é essa. Bom, como isso aqui é um setorial de transporte, eu queria perguntar para você, é, uma situação que está muito acontecendo aí, que é a tal da ferrogrão. Qual que é a opinião de vocês sobre essa questão, não só da ferrogrão, mas também do corredor Bios que pretendem fazer atravessando Rondônia e Acre, enfim, para sair lá no Peru, não é? Queria saber qual que é a opinião de vocês sobre isso, como é que vocês entendem, essa questão. Obrigado. Olha só, Afonso, super te agradeço. Pergunta muito necessária e pertinente, que é assim, relação dos povos indígenas com os grandes empreendimentos que o Brasil precisa. Assim, desde que cheguei no governo do presidente Lula, eu fui trabalhar na Secretaria-Geral da Presidência, numa secretaria que fazia a mediação da relação do governo com os movimentos sociais, com as demandas da sociedade. Então, a Ferro, assim como foi Belo Monte e como tem sido outras obras grandiosas, assim, de grande impacto, o que se discute sobre a ampliação do leito dos rios lá, justamente para entrar grandes embarcações para levar os minérios de ferro e também a produção ali. Teve recentemente uma polêmica com os rios Tapajós. Eles nos preocupam muito e fazem com que algumas lideranças indígenas percam o sono e enfrente de forma muito incisiva o governo. Eu quero dizer que, no meu entendimento de uma mulher indígena socióloga e, e que foi obrigada a ir para o urbano desde criança para sobreviver, eu compreendo essas grandes obras. Não tem muito jeito, elas vão ser necessárias, inclusive por conta do desenvolvimento do nosso próprio país. O que que nós sabemos que é nosso direito e vamos reivindicar? E nessa parte, os parentes indígenas sabem que podem contar com a Kenes e com o nosso setorial. É que essas obras elas sejam discutidas, apresentadas para os povos indígenas, uma vez que muitas delas cortam terras indígenas. E ao cortar territórios indígenas, elas nos colocam em mais risco, viu, Afonso? Risco do quê? Vou inclusive explicar. Os povos indígenas, eles vivem em três grandes blocos que eu posso, ou quatro, informar para vocês. Uma parte dos povos indígenas em estados mais longínquos, como Amazonas, Acre,
E nos territórios que são de tríplice fronteira, eles mal têm contato com a sociedade envolvente. A sociedade envolvente é nós outros aqui fora, com essa discussão das grandes obras. Então, tem uma parte do povo indígena que estão em situação de isolamento, eles não querem diálogo. Então, esse povo, só os órgãos indigenistas mapeiam de longe. Tem outros que, em função da proximidade, seja dessas grandes obras ou desses momentos que o governo brasileiro ali estava na mão do que não presta e mandou os garimpeiros ir, eles têm contato com os não indígenas. Ao ter contato com o não indígena, o que que os não indígenas levam para eles? Levam álcool e droga, levam esse comportamento muito materialista da troca das coisas. E nosso povo, às vezes, não está preparado nem com vacinas. Aliás, na época do Bolsonaro, não tinha vacina para ninguém. Então, os indígenas, eles têm, viu, Afonso, quanto mais isolados, eles têm uma baixa imunidade. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Que eu Tá? sumi. Eu não estou me vendo na tela, mas vocês estão me ouvindo, né? Então, Estamos te vendo Também. também, estamos te vendo não, grande. né? Pois é, eu sumi da minha própria tela, mas deixa quieto. Vocês estão me vendo, tá bom, estão me vendo, me ouvindo. E aí, voltando agora para Ferrogrão, então o que que a gente, os povos indígenas, as entidades indígenas exigem? Que se o empreendimento ele seja proposto pelo governo ou em parceria com, eu esqueci como é que chama aqui a sociedade entre o governo e os empresários, esqueci agora, mas enfim, que seja discutido com a gente para avaliar os impactos. É, tem uma legislação que é uma convenção, a 169 da OIT, é uma convenção internacional que o Brasil aderiu. E ela é nosso referencial. A 169 diz o quê? Diz que todo e qualquer empreendimento pensado que afeta povos indígenas e comunidades tradicionais, aí leia-se os quilombolas, os ribeirinhos, precisa ser discutido com a comunidade local, justamente para identificar esses impactos, Afonso. E o governo prevê, como é que eu vou dizer? É que o nome fugiu agora, mas assim, ele prevê algumas reparações, por exemplo. Então, pensar em políticas públicas que esses danos naquela comunidade. Então, o que a gente sempre pede é isso: quando o governo é democrático, ele dialoga e ele chama o povo indígena para discutir. Quando o governo é autoritário, ele faz sem discutir e dê no que deu. Então, para finalizar essa parte, aí isso serve para essa outra área que você falou também. Belo Monte foi assim. Eu cheguei aí para lá pela presidência, ficar lá, passei 15 dias em Altamira com uma equipe grande, tinha o pessoal do governo, a Força Nacional, justamente, agora eu voltei na telona grande, né, Lúcia? Você deu um jeito de me colocar na tela grande. E aí eu cheguei aí, ó, nós fizemos uma audiência em Altamira, Afonso, né, pessoal que está aí com 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, 1.500 eram indígenas. A Marina Silva estava envolvida, todo mundo. Quando tem diálogo, o povo indígena compreende. E aí eu vou, para fechar, eu vou dizer, a outra parte do povo indígena. A outra parte do povo indígena é os de recente contato, como, exemplo, aqueles lá do Vale do Javari, onde mataram o Bruno e o Dom, que é aquela região de tríplice fronteira, porque o que que acontece? À medida que os não indígenas vão avançando no território indígena, vai faltando para a gente a caça, a pesca, e aí vira uma coisa assim brutal. É preciso ter legislação. Então, não somos contrário aos grandes empreendimentos, mas queremos discutir com o governo e os responsáveis pelos grandes empreendimentos os impactos que esses empreendimentos terão na nossa vida. Então, quando chega uma grande obra, Afonso, ela muda completamente a vida da gente, ó. No meu povo lá na Bahia, e a gente já não tinha mais território, era só fazendas. Quando foi para colocar os postes da energia elétrica, Afonso,
era uma região de difícil acesso, então para os caminhões entrar, eles ampliaram, tiraram a terra. Sabe o que aconteceu? Quando choveu na cabeceira do rio, Rio Itapicuru, o rio desceu com tudo, com árvore, com tudo, e assoreou o rio e acabou com as áreas do rio onde a gente pescava, onde a gente podia tomar banho. Então, assim, o povo indígena, ele luta porque ele sabe que aquele ambiente destruído nunca mais será o mesmo. Então é isso, se é que eu consigo te responder. Não somos contra as grandes obras, mas queremos discutir com o governo os impactos que elas terão na nossa vida, tá bom? E outra parte do povo indígena, que eu me enquadro nela, é os de contexto urbano. Aí nós reivindicamos políticas públicas, reivindicamos que respeitem nossa tradição, nossa espiritualidade, que nos respeite como somos, mas também não nos descaracterize que não somos indígenas, porque a gente tem que usar óculos, celular, essas coisas, porque isso faz parte da tecnologia e nós vamos usar sim, e não vamos nos sentir menos indígenas por isso. Então, espero que eu tenha respondido um pouco a você. Obrigado. É, agora é Marinalda. Obrigada. Pode falar, companheiro. Boa noite a todos. Boa a todos, tudo bem com vocês? Eu fiz de estar nessa reunião, porque há muito tempo a Lúcia convidando todas as desculpas aqui. Eu também, ainda bem, eu não estou conseguindo participar, né? Mas hoje, Não, mas Marinalda, desliga o vídeo, Marinão. A gente não está escutando você falar direito. Desliga o fecha o vídeo, vídeo só melhorar. o áudio. Não está ouvindo, Marinalda? tá, só um minuto. Está ouvindo agora melhor? Sim, Ah, sim. Ouviu agora melhor? Sim, Então, ouvimos. hoje, especialmente, quando eu vi que a palestrante era a Kenis, não desfazendo de todas as outras pessoas que têm ido aí, mas eu senti uma alegria muito grande, porque eu conheci a Kenis no aniversário do seu Domingos, lá em Sobradinho, dos 80 anos. Você lembra de mim, né, Kenis? Então, quando ela me disse que ela era uma Ipaiaiá, eu fiquei muito feliz, né? E ela é mãe da minha amiga Ágata, né? Então, eu fiquei muito feliz. E é um prazer, Kenis, estar com você. Eu sou do setorial de transporte também. Estou com a participação um pouco restrita, quase não estou participando de nada no PT, mas eu queria que todas as mulheres tivessem a força que você tem, a garra que você tem de falar, de demonstrar o amor pelo Partido dos Trabalhadores e dessas trabalhadoras, porque nós precisamos, e também amor por esses irmãos indígenas, né? Então, eu não tenho perguntas hoje, eu só tenho que te agradecer pelo tanto que nós estamos aprendendo com você nessa aula, tá? E agradecer a Lúcia por ter me convidado mais uma vez, mesmo sabendo que eu quase não estou participando. E, assim, a minha felicidade em estar no PT é porque foi o único partido até hoje que me deu vez e voz, né? Como negra, eu ainda me sinto um pouco excluída, até mesmo dentro do partido, mas fico feliz quando eu vejo pessoas tão representativas como você, como a Lúcia, o Afonso, né? As pessoas do DAP que estão me dando gás para eu continuar nessa luta. É isso. Parabéns, viu, gente? Parabéns por ter trazido a Kenis aqui para nós, viu? Um abraço grande, Kenis. E abraço a todos vocês. Ah, que legal. Ô, Marinalda, muito bom tê-la aqui, viu, Lúcia? Me deixe cumprimentar essa companheira querida que a gente... Não, a gente vai se encontrando, você percebeu, Marinalda? Quando eu te conheci, eu ainda não conhecia a Lúcia, essa potência de mulher, e depois é que a gente se encontrou. Então, eu quero te dizer que é uma satisfação e felicidade por você ter entrado, você que está conhecendo uma parte da Kenis, que é da minha família. Eu, durante muito tempo, assim, o que acontece sobre a história do apagamento com os povos indígenas? Nós fomos muito orientados a nos descaracterizar, a não nos assumirmos como indígena. A gente tinha que se misturar e tem que se misturar à população, e de preferência, como eu já disse aqui, foi orientação do Estado brasileiro,
não reivindicar a diferença com base no acesso ao território, à terra. Só que ao longo do tempo, ninguém consegue calar aquilo que não é verdadeiro a vida toda. Então, eu quero dizer que eu tenho, assim, atuante mesmo como defensora dos povos indígenas e de estar em qualquer lugar que eu estiver trabalhando, eu vou levar essa temática. Só em Brasília 23 anos, mas eu já vim do ABC Paulista já depois de passar pela USP e ser muito apoiada por um professor que eu tive, que inclusive apoiava o movimento Sem Terra, de assumir essa minha identidade. Então, Marinalva, você é uma amiga, uma lutadora, uma parceira de luta de dentro do PT. Venha mais, venha para essa luta junto com a Lúcia. E é nessa frente que a gente se fortalece, sabe? Mulher branca, mulher negra, qualquer pessoa tem essa identificação e a gente se fortalece conjuntamente. Muito obrigada, querida. Tem mais duas mãozinhas, o E Lúcio e a Lúcia, Lúcia. é a Sim. Lúcia primeira. A Lúcia, sou eu. Kenis, eu acho que eu nunca falei para ti, mas eu tive a oportunidade de trabalhar na BR 30, lá no Amazonas, que é a Transamazônica. E a Sim, minha base, o hotel de base do DENIT, na ocasião, era lá na aldeia Pacajá. E muitas vezes o Márcio Meira comandava FUNAI. E quando a gente ia de aviãozinho lá da FAB, né? Eu levava aquelas tangas, aquele pacote de tangas, é tanga, né? Aquela coisa vermelha que a FUNAI dá. E aí eu tinha que entrar, levar lá na aldeia, né? E aí eu sim, levava na aldeia, mas eles não deixavam eu entrar, mesmo com a carteirinha do governo, etc. e tal. E eu via na aldeia, né, que fica em Altamira, lá na Volta Grande do Xingu, um pouquinho antes, na aldeia tem uma casinha, tinha uma casinha bem assim na porta da aldeia, e aí dava para ver, né, e muito americano. Aí eu ficava pensando, eu com a carteira do governo não posso entrar para entregar as tangas, mas aqueles americanos todos lá dentro. E vocês têm conhecimento disso? Quais são as ações de vocês? Porque, na verdade, eles estão ali. Depois eu fiquei sabendo que é pessoal de cremes, para pegar todas aquelas conhecimentos indígenas das plantas, etc. e tal. Vocês têm algum conhecimento disso? sim. É, Vai ver que nós tivemos na mesma época. Quem foi na época que aquela Índia cortou? Eu estava lá. eu um pouquinho depois, eu fui para lá para evitar aquele momento, mas foi isso. Aquela, né, eu até esqueci o nome da parente aqui, mas Eu eu me conheci esqueci, eu também me esqueci, a mas Acho que era Tuíra Caiapó, se não me engano. era uma Caiapó, né? Isso, é uma Caiapó brava. Recentemente ela faleceu, acho que foi o ano passado. Ela é porque assim são tantos abusos e essas da presença dos americanos, dos não indígenas, também é um dos tipos de abusos que muitos povos não conseguem se livrar. E aí tem a ver também com uma falta de legislação decente de proteção do nosso povo pelo nosso próprio país. O povo indígena não tem, como vocês sabem, uma grande parte deles não é da nossa, como é que eu vou dizer, não é da nossa concepção, índole, da natureza do indígena, ele ser uma pessoa acumulativa e que busca riqueza para sobreviver, né? A orientação da sociedade capitalista, ela não tem muito, como é que eu vou dizer? Ela não tem muita vida entre os indígenas. Então, assim, só que não quer dizer que isso não exista por quem está por trás deles. Então, o que tem é um assédio muito grande de ONGs internacionais, também uma grande parte do pessoal de ONGs e de igrejas. É como se fosse assim. Uma vez eu estudei um livro
de um seguidor do Marx que analisava o sistema capitalista e falava o seguinte, e aí eu entendo isso entre os povos indígenas. O capitalismo ele avança onde não tem ambientes de troca, mas tem a demanda aqui fora. Então, assim, eu ganho vida à medida que eu entro numa comunidade. Ah, o Lewis, que é um antropólogo muito famoso, ele fala disso. Então, as aldeias indígenas, os territórios indígenas, eles são objetos de cobiça por conta das riquezas que ó, meu amigo Miguel caiu daí, ele tá me ligando aqui, vai vendo se eu vou atender ele agora. É, e aí é isso, é povoado, Lúcia, de penetra. Tem alguns indígenas que fazem parceria com eles, isso é uma coisa que nos incomoda muito. Quando nós somos indígenas um pouco mais esclarecidos aqui fora, sabemos das armadilhas, mas vira e mexe a gente encontra uma liderança indígena potente, agarrada com uma pessoa que, quando você vai ver, ela é ligada à igreja, ela também tem, às vezes, um viés com militar, é lamentável, Lúcia, mas você tem razão. E dentro da FUNAI tem como é que fala? Um departamento só para cuidar disso, realmente, para entrar em terra indígena, é área que é protegida pela Polícia Federal. Mas você chega lá hoje em dia, e se a aldeia for perto de um grande centro urbano? Pior ainda. Então, eu lamento muito, mas tem isso, a gente faz um enfrentamento. Alguns povos indígenas conseguem bloquear, outros a pessoa oferta alguma coisa ali para um cacique, para uma liderança, e eles vão adentrando. Isso é uma coisa que me incomoda. Incomoda meu povo também. E aí muitos indígenas têm estudado, se qualificado, vindo para cá, para o urbano, para justamente proteger nosso povo. Eu sou deste grupo que faz a trincheira contra a não indígena nos explorar. Eu, por exemplo, vejo aqui em Brasília, Lúcia, tá cheio de gente com casa boa no Lago Norte, no Lago Sul, que inventa que são protetores da natureza e trabalham com mudas e até são. Sabe o que eles fazem? Eles abrem a casa deles para trazer lideranças indígenas para fazer rituais e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não leva quase nada para o território. Eu fico possessa, mas a gente ainda não tem uma representação forte para enquadrar eles. Se um dia eu fosse parlamentar deputada, eu seria a deputada mais chata que ia ter. Eu ia propor legislação para punir todo e qualquer não indígena que se apropria, às vezes, da ingenuidade dos indígenas e usam de forma muito abusiva. Eles querem informação sobre a parte da terra, eles querem sementes crioulas, eles querem as riquezas que são, como eu disse, de usufruto dos indígenas, mas que estão aí para nosso país, inclusive, ter isso de proteção para o desenvolvimento do país futuro. Então, nós somos contrários a esse tipo de gente, mas é triste. Eu já recebi lideranças potentes em Brasília, abraçadas com o inimigo, para não dizer outra coisa. Uma pena. Obrigada, Kênia. Agora é o Lúcio. Quem é o próximo? Lúcio Chavante. É o Lúcio Avante. Abriu. Boa noite a todos e a todas. Antes de falar, eu quero me apresentar. Eu sou conhecido como Lúcio Chavante, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no meu município, Barra do Garça. Então, a companheira Kenes, eu queria fazer uma pergunta simples, né? Mas o assunto é muito sério. Aqui no estado de Mato Grosso, somos 26 mil população, né? A maior população indígena do estado de Mato Grosso. Mais ou menos, nós temos 375 caciques chavantes, né? São aldeias. Nós estamos sendo ameaçados de uma grande empreendimento, né?
da ferrovia, BR. Então, e há empreendimento de usina também, né? Onde nosso povo habita, né? Nesse rio tão importante no nosso estado, que é o Rio das Mortes, está sendo ameaçado. Então, eu queria, assim, perguntar, né? Pela primeira vez eu estou aqui falando com a vossa pessoa, né? Que está representando o povo indígena no setorial, né? Nacional do PT. Inclusive, nós não temos diálogo, né? Com com, com algumas lideranças, líderes do partido, né? Para ajudar a gente sobre essa ameaça de grande empreendimento, que vai afetar diretamente nosso povo, né? São três territórios, são quatro territórios, vai ser afetado diretamente com esse projeto de grande empreendimento do FICO, né? Para os líderes políticos de Mato Grosso, né? A maioria são da direita e algumas são do centrão. Eles falam sobre elogia esse projeto, né? Porque vai fazer uma facilitação de transportar o seu produto, né? Lá fora. Então, são terra indígena Pimenta Barbosa, terra indígena Parabu, terra indígena Marechal Rondon. Nós tínhamos um grupo que luta diretamente para barrar esse projeto, né? Mas quando o interesse do Estado, né? Aí quem decide é o governo, né? É o nosso governo atual. Então, nós precisamos esse diálogo, né? A gente vem lutando junto com a FUNAI. A FUNAI tem conhecimento, né? Mas eu não sei como que está essa parte da burocracia da FUNAI, né? Ouvi dizer que a licença ambiental, a licença prévia ambiental, está sendo autorizado, né? Aí, mesmo com maior população indígena no estado, parecia nós não temos voz, né? Parecia nós não temos direito de ser escutado sobre esse projeto, né? Aí eu queria ver como que a vossa pessoa vai articular, aproximar esse diálogo, né, com o nosso Qual cacique, projeto? Você podia. né? Qual projeto, Lúcio? Nós estamos falando de usina, estamos falando de ferrovia, estamos falando de quê? Obrigado. Então, eu estou falando agora ainda sobre esse ferrovia, né? A luta do Chavante sem a demarcação, sem diálogo com o governo, eles não vão aceitar, né? E outra parte da usina, né? A gente sempre vem defendendo o nosso rio, né? Nosso rio que está sendo ameaçado, né? Onde o chavante pesca na época da seca. Então, já teve um exemplo, o PCH de Paranatinga, no Rio Curuí. Ali era muito peixe para povo chavante e hoje não tem. Então, eu queria, com muita companheira, perguntar como que podemos, assim, ajudar o nosso povo, né? Como que a vossa pessoa pode ajudar o povo chavante, né? Só queria perguntar, fazer uma pergunta simples, né? Direta, né? É isso que eu queria perguntar. Mas muito bom conhecer vocês, né? Companheiro do partido, o simpatizante nessa roda de conversa, né? Então era só isso. Obrigado aí. Boa noite. Bom, eu queria dizer que agradecer, parente Lúcio, por você ter entrado, dizer que é uma satisfação e eu fico feliz que venha você aqui representar o povo Chavante, que é um povo de luta, um povo aguerrido. Quando eu era criança, na Bahia, eu ouvia meu pai, que era paiaiá, ele fazia uma trincheira no rio. Era um lugar para pegar peixe, mas assim, sem prejudicar o rio.
e ele falava que ele fazia a trincheira dos Chavantes. Então, desde muito criança, eu ouvia falar que o povo Chavante era um povo de luta e que eles tinham algumas estratégias de caça, por exemplo, no rio para pegar os peixes. Meu pai fazia isso em alguns lugares mais estreitos do rio, né? Que eu nasci bem do ladinho do rio Tapicuru, então tinha uns lugares que ele era amplo, viu, meu parente Chavante, e outros que ele era mais estreito. E foi exatamente uma obra, nem foi. Eu falei isso no início, acho que você não estava aqui ainda, uma obra do governo para levar energia elétrica que acabou com o curso do rio, esses lugares onde meu pai pescava. Eu me lembro que tinha algumas áreas, Lúcia, eu lembro disso assim, sabe, saudade da infância, que dava à tarde, falava, eu vou ali perto do rio, que os peixes eles estavam naquela época da reprodução, era uma festa, uma parte deles saía da água pulando, assim a gente pegava. Pois é, essa é uma das coisas que os grandes empreendimentos destroem na vida da gente. Lúcio, eu quero lhe dizer o que a Keynes, dentro da dimensão do setorial, já está fazendo pelo seu povo. Em especial, a gente ainda não teve aqui em Brasília, quer dizer, já ouvimos isso, ó. Durante o ATL, representantes do seu povo chavante estiveram numa mesa comigo, que foi uma estratégia nossa do setorial, que era para a gente conversar com o presidente do partido, e no qual estava o Saturnino, o Crisanto, seus parentes aí que você conhece bem, e também o Luizinho. E eles estão trazendo já há algum tempo algumas denúncias, inclusive dos empreendimentos, das PCHs, que são hidrelétricas menores no curso do rio, que prejudica, como você relatou, mas eles trouxeram também reivindicações de melhoria junto às representações da FUNAI. A gente sabe disso, minha gata falando aqui comigo. E nós apresentamos isso, Lúcio. A gente tem noção, sim, dos impactos que essa grande obra vai piorar ainda a vida do povo chavante, porque vai trazer mais movimentos nas ferrovias, vai expor, trazer mais ameaça para as mulheres e crianças chavantes. Então, o que eu posso te dizer? Se junte com os próximos parentes que vierem a Brasília e vamos levar essa discussão numa reunião lá no partido. Nós conversamos, Lúcia, aí é parceria, e aí você pode estar com a gente pelo setorial, que junto com os meninos ali da área de energia e mais alguma coisa que eu falo que é da Petrobras, e o secretário de Meio Ambiente, nós vamos fazer um seminário para discutir o modelo de desenvolvimento proposto com as grandes obras, com a exploração dos materiais, dos metais raros, né, das terras raras, e quanto isso prejudica os povos indígenas, mas que também gera uma fonte de renda para o país. Então, aqui o Lúcio me perguntou, e o que eu posso te dizer é isso, Lúcio. Organize uma delegação de homens e mulheres chavantes e na próxima vinda de vocês a Brasília, nós vamos pedir várias reuniões e audiências com a Casa Civil, com o Ministério de Minas e Energia, com os órgãos do governo que têm a ver com essa grande obra. É o que nós podemos fazer. É o que está dentro da nossa governabilidade como setorial e como representante dos povos indígenas, é buscar o diálogo, é nos embasar na Convenção 69 e dizer, da forma que essa obra está sendo pensada, ela nos impõe a morte, e a morte rápida, né? Assim como a gente já identificou que o agronegócio matou as possibilidades de água potável para o povo chavante, e já chegou uma parte disso aqui, eu quero lhe dizer, Lúcio, que essa pessoa que vos fala fez uma articulação. Porra! Eu tô concluindo. Com a CESAI, e a gente está levando uma ação pensada de forma integrada para olhar a situação das mulheres
e meninas chavantes, a partir dos programas sociais. Então, é o MDS, que é o lugar onde eu colaboro no governo, que vai chegar com a FUNAI e a CESAI, pensando em formas de como melhor proteger esse povo com políticas públicas. Então, a gente pode tocar essa discussão dos impactos que esse empreendimento vai causar e já está causando na vida de vocês. É o que dá para a gente fazer, tá bom? Companheiro, parente, Lúcio Chavante. Próximo é o Afonso. Duas coisas. A primeira é o que eu vejo, às vezes, o grande problema dentro do governo, não é? É uma ala que a gente chama de petista de direita, não é? Eles são avessos a essas coisas, né? Eles são favoráveis às privatizações, eles são favoráveis a esses grandes empreendimentos, e aí se coloca muito a nossa dificuldade também de diálogo, não é, com essa área do governo, principalmente na questão do transporte público, né, da mobilidade urbana, que foi tudo privatizado e agora estamos colhendo os cacos, como também do transporte ferroviário, né, onde está se devolvendo aí milhares de quilômetros de ferrovia e cada vez menor. A nossa posição no setorial não é de fazer a ferrovia vamos dizer, passando pelo Acre e pelo Rondônia, porque a gente sabe que vamos ter problema social, problema ambiental, problema de tudo quanto é forma. A nossa posição é manter o caminho que foi pensado anteriormente também, né, saindo pelo Mato Grosso do Sul. Nós temos uma linha pronta lá, né, que vai de São Paulo, Santos, a Bauru, Bauru, Campo Grande, a divisa já é uma linha existente e que já chega até dentro da Bolívia, lá em Santa Cruz da la Sierra. E não traz impacto porque já é uma ferrovia construída há muito tempo, então nós não somos favoráveis a essa ferrovia aí pelo norte. Acho que isso é muito difícil. Uma certa vez eu participei do projeto não, eu avaliei um projeto que era de construção de uma ferrovia de Manaus ao Maitá, na divisa com Rondônia. Não é? Basicamente ao lado da 319 e do lado do leito de Madeira. Na ocasião, eu optei por aumentar barcaças e carregadores que, com a metade do valor, você faria o mesmo do que a ferrovia. Mas uma coisa interessante na conversa com o pessoal daí, da região, né, porque eu tive que saber o que o pessoal daí pensava. É uma ligação que, na verdade, tem razão, não é? Porque o Brasil se mostra dessa forma. E me disseram que é, aonde vem a ferrovia, a soja e a mineração e o desmatamento vêm junto. Então, por isso eles não queriam a ferrovia aí nessa região. Apesar de que eu vejo que, seja pelos portos ou pela ferrovia, é a forma de ocupação mais ordenada que você tem de território, não é? Porque a construção de estrada, do meu ponto de vista, tá entendendo, é que acaba tendo vicinais, acaba tendo uma porção de outras coisas que acaba prejudicando mais do que melhorando. Mas a segunda pergunta, que agora é uma pergunta, né, é que o seguinte. Sobre a questão de mineração, a gente vê nessa região, como vocês mesmo falaram, muita, principalmente na região norte, Roraima, enfim, muita questão do ouro, não é? Da mineração clandestina de ouro, etc. e tal. A gente vê isso, olha, desde os anos 70 que a gente vem falando, vem tendo filme sobre isso, sobre essa mineração de ouro clandestina, roubo de ouro do Brasil, evasão de ouro do Brasil, enfim, arrebentando com os nossos rios, enfim, com tudo isso. E eu estava vendo uma questão de uma logística de terras raras, estudando e tal, e eu tenho um primo médico que mora em Roraima, que eu moro em Boa Vista, já morou em Cajaí, eu conheço essa região muito por causa que eu já visitei bastante lá.
Eu perguntei, existe alguma mineração de ouro, alguma coisa de ouro aí explorada legalmente? Como é que está isso, Luciano Afonso? Aqui em Roraima, tudo, não tem nada legal de exploração de ouro. Não tem nada, absolutamente nada. Olha só, cara, será que o governo não vê isso? Era para pelo menos implantar uma estatal de exploração de ouro ali, de mineração, que aí dava emprego para o povo, gerava renda e ficava com ouro para o Brasil e evitava danos no meio ambiente, porque ele ia fazer uma exploração de acordo com as normas ambientais. Tá entendendo? E eu não vejo isso. Isso eu acho que seria uma proposta interessante, né, até para os povos indígenas, porque seria uma coisa para gerar emprego e para o ouro ficar no Brasil. Porque hoje em dia, pô, olha só, desde quanto tempo? Desde os anos 70 que tem ouro saindo para todo lado, garimpo para tudo quanto é lado, arrebentando a terra e nego levando esse ouro e todo mundo fica quieto. Eu acredito que tenha governo do estado, está todo mundo envolvido nessa maracutaia toda, porque não é possível, tá entendendo? A gente falar dessa evasão de riqueza, de ouro, de pedra preciosa, de diamante e tudo mais, e o governo ficar impassível com relação a isso, porque isso é uma fonte de renda importante. Eu acho que seria importante colocar esse tipo de coisa lá para aquela região, porque não é possível, gente. Olha só quanto de ouro que já deve ter saído daquela Roraima, de terra indígena, e deve ter acabado com aquele lavradio lá, Não, eu fico bobo de ver. Eu acho que seria uma boa política isso, porque você segura o ouro, com esse ouro você até paga os trabalhadores, você faz tudo ali, melhora a cidade, faz tudo mais, entendeu? Então, é isso, mais também uma proposta. Obrigado. Claro, ninguém está contente com a forma, de desenvolvimento implementada no Brasil. Ela realmente acaba que não tem uma legislação séria, quer dizer, até tem projetos aprovados. Eu trabalhei de 2013 até 2023, assessorando a bancada do PT em diferentes áreas, área de saneamento, área de direitos humanos, de construção de projetos legislativos. O que a gente sabe? Realmente, recentemente, por causa dos Yanomamis e do trabalho no governo, eu fui para Roraima e realmente lá é assustador, sabe, Afonso? E essa colega, que a Cláudia não voltou mais aí, mas se ela entrasse aqui, ela teria tantos causos para lhe contar sobre Roraima. Ela foi lá numa rua aonde vende todo o ouro ilegal. Ela fez reportagem lá e eu falei, mulher, pelo amor de Deus, sai daí. Roraima é um estado Perigo. isso, todo estruturado em cima da exploração dos metais preciosos, em especial ouro, né? E é tanto que, assim, a principal praça de Roraima, né, Afonso? Não sei se você viu, o símbolo deles é um garimpeiro, né? E por onde a gente vai É lá, o garimpeiro, a exatamente. população local, eles demonstram muita raiva dos indígenas. Eles têm os indígenas como um empecilho, como se assim, se limpar todos os indígenas e a gente se apropriar dessas riquezas do solo, a gente está podre de rico. E assim não é verdade, porque eu venho, por exemplo, de uma região da Bahia onde se teve muito ouro e foi explorada assim, uma parte por empresas. E aí, Afonso, a gente peca na legislação, mesmo quando o ouro é explorado por empresas mais estruturadas, não tem um lastro claro do que fica no Brasil, do que sai. Então, é uma mistureba Eu falei de estatal, estatal, isso, né? estatal, aí é diferente. Aliás, tem uma proposta agora de construção de uma empresa pública para cuidar do que vai ser agora, e aí o mundo está nessa corrida, né? Por conta das terras raras, né? E dos diferentes minérios. Então, acho que vocês viram recentemente, o nosso presidente Lula foi, inclusive, lá fora e conversou com aquele presidente da guerra lá dos Estados Unidos
sobre isso. Nós estamos vivendo este momento, mas é um momento que também a gente se volta para pensar que não tem uma legislação adequada e decente do lado do povo brasileiro para manter essas riquezas, sim, a serviço do povo brasileiro. Elas estão aí, eu não sou maluca, eu tenho certeza que o governo brasileiro vai precisar utilizar para desenvolvimento da nação e pensando nos diferentes grupos que podem receber seus retornos disso. Então, é importante que seja. Eu não sei se já aprovou ou em que comissão que está, mas eu sei que a Câmara discutiu um PL para a criação de uma empresa, uma estatal, para acompanhar toda essa discussão da nova matriz energética, de pensar a utilização dos metais raros, porque o Brasil parece que fica em segundo lugar, ou é terceiro depois da China. Mas eu não tenho muitos elementos para a gente aprofundar a discussão. O que eu sei é que sobre mineração, essa mineração mais do dia a dia, tem um PL que, inclusive, agora ele está no Senado Federal e está na comissão lá, que tem, inclusive, um senador nosso de relator, e quando eu digo nosso é porque é do PT. O Rogério, que é do Sergipe, a gente até falou com ele recentemente, Rogério, vai precisar de um parecer para esse PL, para ele ser aprovado. Então a gente falou, ouve os povos originários, ouve os povos que já são afetados pelo garimpo, que a gente tinha, né? Agora já é mais. A gente tinha ali na época do inelegível, a gente mapeava 5 povos indígenas destruídos pelo garimpo, que era os Yanomamis, os Kayapó do Pará, os Munduruku do Pará, os Araras e deixa eu ver que povo mais, eu acho que deu 4 ou 5 aí. E que esse povo é um povo, assim, por exemplo, você pega, viu, Afonso, o uso abusivo e descontrolado do mercúrio em terra indígena, ele é tão escandaloso que hoje em dia as crianças do povo Munduruku, aí tem um estudo muito sério da Fiocruz, as crianças que nascem e tomam o leite das mães que consomem água e peixe com mercúrio. Lúcia, as crianças não têm a mãozinha delas, quando elas pegam assim na caneta, elas não conseguem fazer uma linha reta. Elas tremem. Então, assim, há diferentes danos e danos terríveis na saúde do povo indígena por conta desse descontrole que o Estado brasileiro não tem nenhum do uso de mercúrio para procura de ouro. Então, aí é minha fala da Keynes Gonzaga. Eu acho que, de fato, o Brasil precisa avançar, Afonso, na construção de uma legislação que responsabilize as empresas e que sejam empresas sérias, e essa empresa pública ela precisa se consolidar. E não adianta ter ilusão que a gente deve deixar tudo lá quietinho para o futuro. Não tem mais como. Se o Brasil não souber administrar isso, virão gente de fora nos invadir para cuidar disso. Eu penso, assim, o governo brasileiro do Lula está preocupado com isso, não está com canal de diálogo ainda suficiente conosco, povos indígenas, mas nós estamos lutando para nos mantermos nesse canal de diálogo. Um projeto que foi apresentado recentemente na Câmara e aprovado para a exploração dos minerais raros e tal, tem muitas críticas dos povos indígenas, de que, mais uma vez, o pessoal está dizendo fomos deixados de fora, não fomos ouvidos. Mas eu acho que a gente tem agora um tempo que o governo está se abrindo para novas discussões, até porque a gente precisa, não podemos ser ingênuos. Esse governo pode não ser a última maravilha do que queremos, mas a gente sabe que entregar para um governo que tem a mentalidade desse camundongo que passou aí é muito pior. Então, sabe assim, a gente vai precisar se incluir nessa discussão e ver como é que a gente pode ter alguns ganhos, mitigar aí reparações, porque não tem mais como recuar. O que eu sinto é isso, mas assim, é minha humilde opinião. Não é de todos os meus parentes. George,
Né, que a Terrabras que está criando. Jorge, Opa, vamos lá. Bom, prazer, Keynes Keynes, falando aqui de São Paulo. Eu tenho uma dúvida, muito como leigo mesmo, uma dúvida que eu quero ver com você, esclarecer com você, sobre a atuação das ONGs, né? Porque o que mais tem é ONG aí que quer salvar o planeta, ONG que trabalha com ambientalista, quer trabalhar com os índios, né? Isso é o que mais tem. E eu tenho realmente dúvida, porque existem duas coisas que eu ouço, né? Como eu não trabalho nessa área, não tenho conhecimento. Tem um lado que veio da direita, que eu lembro quando o Bolsonaro declarou guerra às ONGs, que as ONGs que atrapalham, as ONGs são que. Não, ele falava isso, né? Depois foi encampado ali o coitado do Aldo Rebelo, começou a falar essas coisas, tal, né? Esse é um lado, uma visão de direita totalmente contra a ideia de ter organizações ajudando os indígenas, ajudando na questão ambiental. Por outro lado, eu vejo a visão de pessoas, talvez de esquerda, ou não, críticos à questão das ONGs, porque elas são financiadas muito, como tem muito dinheiro gringo, Atlas Foundation, Ford, Jorge Soros, Itaú, Natura, né? Esse pessoal tá todo mundo querendo salvar os povos indígenas, e aí a gente fica imaginando que talvez a agenda deles não seja a mesma dos povos indígenas de fato. Como é que você imagina? E aí também quero fazer um paralelo com a minha militância aqui, que é em outra área, né, na mobilidade, que tem ONGs também. O Itaú está sempre na minha área, lá cooptando gente para fazer influenciadores, tal. O Itaú é super presente aqui na minha área da mobilidade urbana, né? E eu sinto que eles meio que esvaziam o debate, especialmente na relação partidária, né? Esvaziou os partidos, tal, a pessoa, porque emprega muita gente, deixa as pessoas com uma pauta um pouco mais liberal, vamos dizer assim, né? E não unindo como se une num partido. Então, eu queria entender você por esse lado, da questão da luta dos povos indígenas, como é que como vocês veem a atuação das ONGs, tem ONG boa, tem ONG ruim, Aldo Rebelo tá certo, tá errado, etc. Obrigado. Tá, eu vou me pautar muito assim, é minha visão. Eu não posso dizer que é dos meus parentes e nem também que é de todo o setorial, mas a minha atuação é lá do lado de um grupo que é muito crítico à atuação das ONGs. ONGs nacionais, mas ONGs de capitais estrangeiros, pior ainda. Eu não acho que nenhuma ONG, qualquer, inclusive essas famosas aí, enfim, você entende, né? Que diz que defende a questão ambiental, que elas de fato estão, assim, preocupadas mesmo com o bem-estar dos povos indígenas. Claro que a gente precisa separar o joio do trigo, como se diz por aí. Eu critiquei aqui inicialmente uma visão de um grupo da Igreja Católica, mas eu também me identifiquei aqui que há um outro grupo de uma visão menos conservadora que também fez um apoio incisivo para que muitos de nós sobrevivêssemos, seja lá no território ou no urbano. Então, eu não serei ingrata com isso. Então a gente consegue, né? Por exemplo, eu acho que eu posso dizer aqui que o CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, ele sempre esteve do lado dos povos indígenas num apoio muito incisivo, ajudando mesmo. Não percebo até agora, na minha pouca atuação aí, um lugar onde os indígenas dizem eu quero expulsar o CIMI daqui porque eles estão nos levando. Agora, não posso dizer o mesmo de algumas entidades evangélicas, né? Que estão muitas vezes agarrados na mão de alguns parentes nossos, mas que tem um olhar ali caçando mais alguma coisa que lhes faça bem. Os bancos, né? Eu sou uma mulher de esquerda, eu detesto banco privado. Eu acho que eles não têm nada a nos oferecer, ou o pouco que eles oferecem é porque eles estão tirando de alguém, sabe? Tipo assim.
é a raposa cuidando do, sabe, do ninho do galinheiro ali. Então, eu inclusive acho bem estranho, tem algumas candidaturas indígenas financiadas por organismos internacionais bastante contraditórios, digamos assim, né? E que isso faz, e, assim, e muitos movimentos e militantes, assim, aqueles mais aguerridos que moram no urbano, que tem todo um privilégio do bem viver que o capital banca, indo para dentro dos territórios indígenas, estimular os indígenas a fazer enfrentamentos que eles mais têm ganho do que os próprios indígenas, tá? Eu não fui para a COP30, a gente foi convidado, tinha essa coisa. Eu sou, inclusive, crítica a alguns organismos da ONU, porque eu sei como é que funciona, e eu sei como é que eles se capitalizam. E vêm para os países em desenvolvimento e dizem, eu estou ajudando o governo a fazer isso, fazer aquilo. Ajudando? Está muitas vezes pagando muito bem seus funcionários em detrimento da desgraça do outro. Meu povo, aí eu vou falar do que é, assim, o que a gente pensa assim? É para formar associação e se representar que seja dos próprios povos indígenas. Nós ainda, em muitos lugares, não temos autonomia para tocar tudo com nossas próprias pernas, mas nós estamos com esse discurso. Olha, nós estamos em diferentes frentes da sociedade. Muitos de nós nos formamos, então os indígenas cuidam muito da saúde indígena, a área de educação foi uma das primeiras que a gente passou a ocupar e reconhece que alguns governos abriram essa possibilidade, reconhece que as ações afirmativas são fundamentais para essas nossas inserções, mas somos críticos, a isso. Eu não acho, assim, porque é muito contraditório, né? Tem ONGs que se estruturam com dinheiro de empresas internacionais, embaixadas, que nos matam cotidianamente, que já arrancaram tudo de nós e querem arrancar mais um pouco. Então, a Keynes Gonzaga é muito pé atrás e não acho que a gente deve se autofinanciar com aqueles que aqui na nossa frente é uma coisa, mas ali um pouquinho mais para frente querem nos ver mortinhos. Eu tenho muita crítica e fico triste, o sistema é assim, e já tem muitos indígenas com o olho aberto para não se deixar levar por isso. Só para fechar isso. Houve um momento em que algumas entidades que acompanhavam os povos indígenas, a saída para elas era colocar os povos indígenas para fazer ONGs, eles mesmos, criar representação. Sabe o que aconteceu, Jorge? Muitos homens e mulheres indígenas, principalmente homens, né, ficaram com o nome sujo, seus CPFs. Tem a história de não saber administrar, ainda não estar preparado, lidar com esses volumes de recurso. Então, quando eu comecei a atuar no movimento indígena, eu era muito crítica a isso. Porque tudo que vai resolver tem que botar na cabeça do homem indígena que ele tem que ter uma ONG embaixo do braço para tocar, né? Só que a gente defende a autodeterminação e o protagonismo, são 391 povos, cada um tem uma cultura, tem uma cabeça, então a gente. E não é todos os grupos. O Lúcio saiu daqui da plataforma, mas, por exemplo, eu estou conhecendo agora os Chavantes, ele disse aí, eu estava falando que era 22, 23 mil, ele disse que é 26, é isso mesmo. São 9 territórios. O que que eu percebo? Cada território tem 50, 120 aldeias, e os caciques ali, ele não se mete na forma de organização e não opina sobre o outro território, entendeu? Então é muito assim. Quanto mais o povo é de recém-contato, mais, ao meu ver, ele fica vulnerável para esses usos abusivos. E é uma pena. O capital que está por trás do Itaú, do Bradesco, ele, para mim, ele é suspeito para dizer que ele é para salvar a vida em meio ambiente. E o do agronegócio, né, irmão, que financia tudo. Obrigado, obrigado. A gente fala que quem paga a banda escolhe a música, né? Então, ah, Infelizmente, pois é, é obrigado. isso. Você encerrou. Tinha o Miguel, o Francisco Miguel, mas ele caía. Ele entrou e saiu várias vezes. Acho que ele não conseguiu manter
conexão. Mas eu já coloquei o Francisco no nosso grupo e a Keynes conhece ele. Qualquer coisa ele faz a pergunta para Keynes, não é verdade, Keynes? Ele, sim, sim, ele faz, ó, o Francisco, eu vou falar um pouquinho dele aqui, se autodeclarou puri, ele anda com os grupos indígenas, ele faz um trabalho importante, principalmente de comunicação, é uma pessoa de um coração gigante, mas e o Francisco já foi meu amigo, e já brigou comigo e já voltou e a gente segue junto, porque quando é para apoiar os povos indígenas, a gente sem tirar essa casquinha ou esse filé, né? Como a gente falou aqui dos bancos e das ONGs, a gente acolhe bem e aceita, mas não somos tão bobinhos assim para não perceber. O Francisco, ele está me ajudando aqui, ver se a gente reestrutura um coletivo forte aqui em Brasília, que a gente tem muitos indígenas que são estudantes, outros de passagem. E assim, ó, vou falar uma coisa rapidamente, que é nosso desafio, mas também nossa perspectiva, tá, Lúcio, para concluir. Mas um Itamar levantou a mão aí, não sei se vocês sabem quem que é. Eu Sim, sei. Tá, rapidinho. A gente está se preparando e a gente defende que nós temos um protagonismo a ser assumido. Nós somos poucos, mas nós temos lugar de fala e para acertar ou para errar, que seja com uma posição dos povos indígenas, que seja com escuta e respeito a nós. Nós somos humanos, como todo mundo, e temos direito de errar e acertar, mas estamos nessa luta para que o Estado brasileiro nos reconheça como povos de diferentes culturas. Olha, a gente fala mais de 285 línguas, e isso é uma riqueza incrível que o Brasil tem, que é pouco explorado. Tem muitos de nós que não sabem mais a língua nativa, a língua mãe, como eu, nós, os Paiaiá, perdemos. Eu tenho um cacique muito atuante, ele é escritor e ele está tentando recuperar o Juvenal Paiaiá. Depois vocês olhem aí o território Paiaiá. Ele é doutor honoris causa, é um homem muito sábio. E assim foi ele que voltou a agregar os paiaiás na Bahia, né? E assim como ele, tem vários outros caciques e cacicas e anciãs, as mulheres também, reorganizando seu povo e para a gente atuar aí junto com a sociedade brasileira, que nós sempre estivemos aqui, demos altas contribuições, né? Olha o nome dos locais, olhem as nossas comidas, a nossa cultura. Nós agregamos muito ao Brasil e por isso estamos aqui, estamos felizes por estar com vocês. Tem o companheiro Itamar que levantou a mão, então vamos ouvir o Itamar. Vamos ouvir o Itamar e a última pessoa, porque a gente tem que acabar, porque eu também estou num local que precisa ser fechado, né? Claro. Itamar, pode fazer a pergunta. Ah, Itamar, Itamar ou Tabiola? boa noite, pô. Quem... a gente não está Falhando. te Legal, boa noite. ouvindo. Quem me deu para. Estão me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Vamos só com o Não. áudio. Melhor você Não? tirar a imagem. Melhor você tirar a Tá me imagem. Só ouvindo de agora? áudio. Ouvindo. Estamos ouvindo. Bora. Estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Estamos. sim. Sim. Vamos. Até me desculpe que eu cheguei em casa aqui, eu estava no clube de engenharia, mas aí eu vim aqui nos meus BRTs da vida. Quando eu cheguei em casa aqui, tá sem luz, né? Mas eu queria te fazer essa pergunta. Aqui na verdade, no clube de engenharia, a gente discute no Sindicato dos Engenheiros também, onde nós participamos, discute muito a parte de discussão das terras raras, até a criação da Terra-Brás e tudo. E eu vi que você estava falando que normalmente a parte indígena não é escutada. Eu queria saber de você se eu poderia conversar com eles e te fazer já um convite para participar com o pessoal da área que estuda. Não é a minha praia, porque a minha área é mobilidade, mas se você topar, eu poderia conversar com eles lá, para que você pudesse participar e trazer essa visão do que você pode fazer para contribuir na área da engenharia. Posso conversar com você depois. Tem como? Nossa, será um prazer a gente, um setorial que já me provocou para fazer um seminário, uma discussão sobre isso, foi o setorial de Minas, né? Minas Gerais, porque, bom, por aí que eu acho que começou tudo praticamente.
E eu vou, assim, que satisfação, muito obrigada. A gente quer sim. Inclusive, antes de você estar aqui, eu tinha falado para a Lúcia que nós estamos num diálogo com o pessoal do setorial lá de Minas. Eu não sei se é Minas Energia que fala, eu não sei direito o nome setorial, mas Não, é energia. Energia. isso, o setorial de energia, que é de um, como é que fala, coordenado por um companheiro da Petrobras e também É o isso, Henrique. É o e o Henrique. Henrique, isso, que a gente quer fazer isso sim dentro do PT, mas bora começar por esse grupo aí que vocês já estão avançados, ó, porque como você pode ver, eu estou ignorante e bastante leiga ainda sobre o que a Terrabras está propondo, mas aí foi falta de tempo e de priorizar e ler a proposição de criação da empresa e logo de cara onde ela vai iniciar. E esse é um tema que nós queremos muito discutir no projeto de governo do presidente Lula, né, Lúcia? É, Exatamente. a gente, assim, é que eu não quis pegar aqui ponto a ponto do que nós mandamos para o programa de governo e nem da nossa tese, mas essa é uma das discussões que nós achamos que o governo brasileiro vai pecar muito se ele seguir com esse projeto sem ouvir os povos indígenas, porque nós vamos ter enfrentamentos em diferentes estados e trincheiras quando esse povo começar a mexer sobre esse tema lá na ponta, porque nos afeta de morte, nos afeta muito. Então, a gente entende que, inclusive, é uma oportunidade do governo brasileiro fazer reparação com os povos indígenas com esses recursos que ele vai ter com essas explorações aí que a gente espera que de forma segura. Companheiro Itamar, muito obrigado, prazer, viu? Eu posso fazer uma pergunta? Estou sem bateria, estou tentando carregar aqui na rua. Pode fazer. Eu peço desculpa a vocês que minha bateria está com defeito. Não É tem problema, rapidinho. Francisco. Bom, Pode fazer. primeiramente, parabéns aí a Kenes, né? Nós somos amigos aí de um bom tempo, inclusive da Fundação do Setorial Indígena. Conseguimos, com muita luta, a criação do Ministério, a colocação da primeira mulher na FUNAI, tirando os militares de lá, e também da CESAI, nosso amigo Tapeba, que vai concorrer ao Ceará para candidato. Eu queria perguntar para a Kenes o que ela acha de dois projetos que eu fiz, estou tentando colocar lá no Palácio para isso. É o royalty, onde foi explorado qualquer material, qualquer terra rara, qualquer ouro de terra indígena, que eles ganham royalty. E o segundo seria a criação, muitos indígenas não querem ouvir falar isso. Eu estou com o pessoal no Sul, Caigangue, Choclene, a criação do Partido Indígena. A gente tem que ter representatividade dentro do Congresso, a Chacriabá, a própria Joênia, a própria Jara, mudaram a história dos indígenas dentro do Congresso. Eu trabalhei com Juruna, na Constituinte. O que você acha, Kenes, da criação de um partido indígena? Olha só, Miguel, você me conhece, eu não sou contrária a nada, que seja para a valorização e o protagonismo dos povos indígenas. O que eu acho é que nós precisamos de ter um pouco mais de maturidade, inclusive de saber o que é um partido, porque criar um partido, Miguel, é bem fácil, criar o Partido da Mulher Brasileira que é só uma sigla. Não tem uma mulher brasileira que se elegeu por essa coisa aí. Aliás, tem homem que se elegeu por esse partido e não vingou. Então, assim, eu sou favorável que os povos indígenas, primeiramente, se organizem e façam sua representação em todos os lugares. Eu sou uma mulher indígena e eu já era filiada ao PT desde criancinha, desde os 16 anos. E acho que essa estrutura não é a melhor, não é perfeita, mas é uma que tem acolhido grupos assim vulneráveis do ponto de vista de representação. Então, assim, eu, por hora, e você sabe bem da minha luta, tenho tentado trazer os parentes e parentas para brigar dentro do PT e acho que o PT tem que ter uma ala assim. Eu não sei como vai chamar no futuro, se vai ser dentro dessas discussões de forças políticas, mas nós vamos sentir isso agora, Miguel. Com Eu te as perguntei novas. isso, Kenes. Deixa eu só fazer um adendo, porque minha bateria está acabando. Eu te perguntei isso, estou vendo a Lúcia aí nessa luta, e nós também no setorial,
e tivemos uma briga enorme no PED, porque os setoriais e outros órgãos que dentro do PT, que o nome não é órgão, mas está me fugindo o nome aqui agora, nós fomos esquecidos pelo PT. Nós brigamos no setorial, nós temos que ter dinheiro, temos que ter fundo para chamar os indígenas, pagar para eles transporte. Agora, desde quando criou o setorial nacional, só você que está conseguindo apoio do Edinho. A gente nunca conseguiu. Então, como é que a gente vai trazer indígenas, jovens para o PT se o PT não dá apoio? Eu estou falando do meu partido, que eu ajudei a fundar, tinha 20 e poucos anos, e que, você sabe, é minha briga lá dentro. Às vezes, em alguns lugares, eu sou pessoa não quista, porque eu falo a verdade, o PT não gosta. É, não, você tem razão, Miguel. É o seguinte, nós realmente enfrentamos, né, Lúcia, os setoriais todos. Talvez seja bom, Miguel, você também participar. Ó, a Lúcia, que é desse setorial potente de logística e tudo mais, transporte. Nós temos dentro do partido hoje 18 setoriais embaixo de uma secretaria. Tem setorial que é potente, maior do que outra secretaria que já existe. O PT já tem Secretaria de Cultura, Secretaria de Juventude, Secretaria de LGBT, não sei o quê, e não quis agora discutir, não houve tempo hábil. Eu acho que a gente está ganhando musculatura para discutir isso, que tem que virar secretaria alguns setoriais, dada a potência dele. Eu atuo por aquilo que é estruturado. Você lembra, na nossa versão anterior do setorial, nós só tínhamos 7 estados, e desses 7, só 2 funcionavam organicamente. É difícil atuar organicamente dentro de um partido, Miguel, porque tem regras. Agora mesmo nós acabamos de trazer mulheres potentes para o PT de Roraima, a Joênia. A Joênia era da rede, a rede só tinha 2 deputados, ela e o Túlio Gadelha. Como vai ser a atuação da companheira Joênia dentro do PT? Com esse monte de forças políticas. A quem, uma vez ela é eleita, e ela vai se eleger, a gente está trabalhando para isso, ela também. Como que vai ser? Eu estou esperando isso, sabe, Miguel? Como que vai ser a representação das mulheres indígenas que estão vindo para o PT? Algumas com candidaturas bem viáveis, outras nem tanto, e homens também. A gente teve só no Mato Grosso agora 30 dias de mandato da primeira deputada estadual do PT, uma mulher indígena, a companheira Eliane Ainda Chunacalo. tem uma coisa, né, Keynes? O PT tem que respeitar a cota. Agora os indígenas Isso, têm cota, entendeu? isso que eu ia te falar, Miguel, que nós estamos trabalhando agora na construção da comissão que a resolução 23 do TSE propôs para acompanhar as candidaturas indígenas. Então, esse desenho partidário nós vamos começar a construir agora e vamos sentir. A Lúcia tem visto aí minha atuação, né, Lúcia? A gente, e você também. Não é fácil. Em todo lugar que a gente chega, a porteira está fechada, dizem não para a gente o tempo todo, mas eu tenho dito: olha, nos respeite, nós vamos passar, nós não estamos ocupando o lugar de nenhuma outra pessoa. Para a democracia existir, e ser fortalecida, é necessário que os indígenas escolham o partido que quiser e façam sua representação. Obviamente que eu acho muito estranho um indígena se identificar com o PL, com o PP, que são partidos que historicamente votam contra nós para nos matar. Mas ainda assim eu respeito, porque é direito, né? Livre-arbítrio. As pessoas têm que se identificar com aquilo que é as marcas ideológicas de cada partido. Então, por hora, eu Eu te estou, coloquei só isso. para concluir Tá sobre. bom, tá bom. Só para concluir sobre. Eu não sou contrária, Miguel, aos indígenas se juntarem e fazer seu próprio partido, mas nesse momento, o meu projeto é trabalhar 4 anos para que os indígenas que se identificarem com o PT tenham sua representação respeitada. A outra pergunta era sobre o quê? Me esqueci. É porque eu falei isso para você, Keynes, pelo seguinte: os partidos usam os Ô, indígenas. Eles usam, Miguel, entendeu? Miguel, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para ti. São 21h20. Eu estou aqui na sede do PT Nacional. É mesmo, E tadinha. eles vão fechar o PT, tá? Então Não, e é não dá. perigoso aí para sair, Lúcia. Não, não é nem o perigoso, é porque só tá eu e mais um cara aqui. E Você aí quer uma ele já está carona, me Lúcia? pressionando. Hein, Lúcia, eu Não, tô perto aí, você quer carona? não, obrigada, eu vou de Uber, não tem problema, Ah, querido. tá bom.
Então, eu só queria te agradecer, foi excelente, e tenho certeza que isso é a expressão dos nossos companheiros todos que estão aqui, não é isso, meninos? Lúcia, querida, Olha, desculpa, você tá aí na sede mesmo. Meu Deus, você não tá sozinha, não. Sabanai tá aí com você. É quem que... imagina se ele já não for rezar. Um beijo. Obrigada. Tchau, obrigada.